Nós voltamos então hoje conversando, falando aqui um pouco com a vereadora Iracide Matos. No primeiro bloco nós falamos sobre o papel dela nesse início de primeiro mandato e agora eu gostaria, vereadora, que a gente pudesse destacar qual o seu principal projeto aí nesses 3 anos, indo agora para o 4º ano quanto vereadora. Que você, a gente vai falar de alguns, mas para você, o que foi o principal projeto que você trabalhou dentro disso que você disse, que está lá para poder fazer essa representação através de leis, através de projetos? O que você destaca nesse período? Olha, infelizmente, as políticas públicas, elas são por segmentos. Então, os projetos que impactam, eles são por segmentos. Então, hoje eu não consigo falar para você qual é o projeto mais importante. Okay. Alguns que vai melhorar a vida de segmentos. Eu tenho trabalhado diretamente com pessoas com deficiência, né? Melhorar a vida de acessibilidade, de inclusão de pessoas com deficiência. Eu tenho trabalhado na área da saúde, na área da educação e na área da assistência social também. Por quê? O primeiro projeto meu que foi aprovado, que eu fiquei muito feliz, porque eu trabalho no PAOP, na Univale, e trabalho com famílias com pessoas com deficiência intelectual. E essas pessoas tinham, durante o período de férias, suspensa o direito da gratuidade no transporte público. E eu era angustiada com isso. E aí assim que cheguei, foi o primeiro projeto de lei que eu propus, passou pela Câmara, né? E a prefeita sancionou, mesmo tendo realmente um custo maior, porque garantir integralidade sem suspensão realmente fica um pouco mais caro, né? E ela garantiu, sancionou e as pessoas hoje têm, e incluímos junto nesse projeto as pessoas que fazem tratamento de colostomia, que são aquelas bolsas de colostomia. Essas pessoas não tinham direito à gratuidade. Esse é o meu primeiro projeto aprovado, fiquei muito feliz, né? E eu vejo que as pessoas hoje, durante o período de férias, tanto faz estar na escola como não estar, elas têm. Um outro frustrante, que é também ligado à pessoa com deficiência, que não foi sancionado, foi passar essas passagens que transporte de provisórias para permanente, exatamente para essas pessoas com deficiência intelectual. Porque elas só têm direito da gratuidade se estiver frequentando alguma instituição especializada. Se elas não estiverem frequentando, elas não têm direito. Fica sem condição de trânsito sem transitar, sem o direito de ir e vir. E aí eu propus, né, que aí passasse todo mundo, desde os deficientes físicos e os intelectuais, para gratuidade permanente. Mas não consegui. Não consegui porque... Mesmo na Câmara Municipal, os colegas... Não, a Câmara votou. A Câmara aprovou. Isso tem uma história. Okay. A Câmara aprovou, votou, seguiu por sanção. A prefeita vetou, voltou para a Câmara, derrubamos o veto. E aí, quando derrubou, já publicou a lei e as pessoas já podiam estar tendo acesso. Não foram atendidas, eu acionei o Ministério Público, mas aí eles fizeram uma outra lei e os vereadores que aprovaram aquela lei votaram a favor de uma lei cassando a minha, que era A gente pode falar então que isso está no dia a dia, foi feita uma manobra política para atender o Executivo que já tinha negado a sua lei. A Câmara já tinha garantido. A Câmara aprovou e o Executivo... Mas aí o Executivo disse que não tinha condições financeiras de bancar, porque repassa para a população quando tem algum aumento. Eu não acredito que seja tão aumento assim, não, tão impactante. Financeiramente não, foi feito os cálculos, inclusive pela Secretaria de Assistência Social. Pessoas que trabalhavam na coordenadoria da CAAD, que é a Coordenadoria de Apoio aos Deficientes Físicos, entendeu? Então não tinha esse impacto todo. Mas foi cassada a lei e as pessoas... Mas eu vou voltar com esse projeto de lei. Vou voltar. Enquanto eu não conseguir, o direito de ir e vir, ele é constitucional e as pessoas têm que ter esse direito de ir e vir, ainda mais se tratando de pessoas com deficiência intelectual. Hoje, qual que é a sua grande batalha na Câmara Municipal em termos de pleitear projetos de leis, requerimentos? Você tem trabalhado especificamente com o quê? Eu tenho trabalhado especificamente, ultimamente, com requerimentos. Porque requerimentos, a população toma ciência de que está sendo requerido e aí o Executivo tem que responder e eu devolvo para a população a resposta. Porque projeto de lei agora eu vou entrar, não vão me banir desse direito de entrar com projetos. Você não ficou com medo de apresentar os projetos de lei, mesmo vendo uma manobra dessa? De forma alguma. Eu sou uma pessoa que não tenho medo dos enfrentamentos, tenho um controle emocional para dar conta dos enfrentamentos e vou entrar com os meus projetos de lei. Mas alguns requerimentos com relação à cidade, né? Por exemplo, bairros. Um exemplo. Um bairro que não tem o mínimo
de condições, por exemplo, um posto de saúde que não funciona, como está agora. A saúde está minimizando o horário de atendimento. Setor como o CADEF, que é o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Física, que passa por lá todas as pessoas que sofrem acidente em Governador Valadares, porque é 100% SUS. O horário, atendendo uma portaria 818 de 2001, o horário deveria ser de 7 às 18. E hoje é como? E hoje fecha, abre de 7 às 13. E minimizou a equipe, transferiu funcionários e não atende a população. Eu estou muito chateada, lamentando cada momento que eu vejo pessoas que precisam de fisioterapia para voltar às suas condições, para reabilitar ou para habilitar crianças que precisam de estimulação precoce. Nós estamos aí discutindo agora microcefalia, com a questão do Zika. O CADEF é um centro para isso, para estimulação precoce das mães que têm esses filhos com deficiência intelectual. E precisa ter disponibilidade desses horários. Isso, né? e receberam alta dizendo que essas crianças não iam evoluir. Podem não evoluir, mas também não deve regredir. Não deve regredir. Uma criança em crescimento, ela precisa ser estimulada. Né? Então, assim, eu vou contar com o Ministério Público e vou contar com a prefeita, com a sensibilidade dela, da secretária de saúde, mas o centro de apoio, você sabe que Valadares é uma cidade super violenta no trânsito. Super violenta. Né? Se você fizer uma visita ao hospital municipal, o que você vê de jovens na idade produtiva lá na cama e que vão ficar sequelados e se não fizer a fisioterapia, pior. Só acidente de motos, uma reportagem há pouco agora com a Polícia Militar, são 350 acidentes de motos por mês em Governador Valadares, só as motos, né? E a consequência disso aí é muito grande. Sim. Eu fiz também vários outros projetos, eu fiz uma ação afirmativa em defesa da mulher, da violência contra a mulher. Né? Esse projeto foi sancionado também pela prefeita, né? E ele é uma ação afirmativa para não permitir que os agressores possam tomar posse, a ação transitada em julgado, posse de cargos públicos e que não possa também participar de licitações do município de Governador Valadares. Nós temos que cuidar disso. A violência tem aumentado e a gente precisa cuidar dessa questão, né? Abraçar essa questão, todos nós, em defesa dessa agressividade, dessa violência, desse feminicídio contra as mulheres. Nós vamos parar por um intervalo, vereadora, e vamos voltar no próximo bloco ainda conversando com a vereadora Iracy de Matos, em instantes.